Olá, bom dia. Hoje, dia 2 de novembro, segunda-feira, feriado. Seja bem-vindo a mais uma edição do Notícias de Jacareí. Lembrando que é possível nos acompanhar também por nossas redes sociais. Esta edição do NJ foi gravada, por isso nós não trazemos a você os números atualizados dos casos de Covid-19 aqui no município. Mas você pode acompanhar todos os dados relacionados à pandemia aqui na cidade nos canais de comunicação da Prefeitura. Como hoje é feriado, alguns serviços não funcionam aqui na cidade. Por exemplo, o mercado municipal estará fechado. O comércio de rua e o shopping center seguem ponto facultativo, o que significa que alguns abrem, outros não. Os serviços de saúde estão funcionando normalmente, exceto a vacinação. O parque da cidade estará aberto até às 8 horas da noite e a coleta de lixo funciona normalmente. Já os leves, os locais de entrega voluntária, não estão funcionando. A Câmara Municipal e também a Prefeitura retornam às atividades amanhã, terça-feira. Vocês devem se lembrar que no fim de 2018, a Câmara de Jacareí foi vítima de um golpe financeiro e teve R$317 mil roubados de sua conta bancária. Passado 2 anos do ocorrido, vejam como está a situação deste caso. Passados mais de 2 anos após o golpe financeiro que a Câmara Municipal de Jacareí sofreu, com um desfalque de mais de R$300 mil em sua conta do Banco Santander, praticamente pouca coisa avançou nas investigações, sob o comando da Polícia Civil da cidade. Foram devolvidos pouco mais de 10% do valor retirado, e até agora ninguém foi condenado judicialmente. As informações dos rastreamentos dos valores desviados junto ao Banco Santander apontaram que a quantia foi depositada em contas nos estados do Pará, Goiás e Distrito Federal. Essas contas foram descobertas após a quebra de sigilo bancário autorizada pela Justiça. Quase na mesma época, em meados de 2018, outras 2 cidades foram vítimas de um golpe semelhante. A Diocese de São José dos Campos, que teve R$250 mil furtados, e o Instituto de Previdência de Ribeirão Preto, com R$200 mil, como atestam esses 2 boletins de ocorrência. A TV Câmara entrou em contato com eles, bem como também com o Banco Santander, mas nenhum deles quis gravar entrevista ou comentar os casos. A equipe que investiga o crime informou por meio de nota que aguarda o retorno das cartas precatórias que enviou em 2019. A carta precatória é o instrumento usado pela Justiça quando existem indivíduos em estados e comarcas diferentes e serve como intimação. A Câmara de Jacareí também se manifestou por nota e informa que espera as investigações da Polícia Civil e as decisões do Poder Judiciário para reaver integralmente os recursos subtraídos da conta da Casa Legislativa. Por conta do feriado de finados, os cemitérios municipais aqui de Jacareí estão abertos, mas para visitação é preciso seguir os protocolos sanitários, como por exemplo o uso de máscara e também respeitar o distanciamento. O fluxo de pessoas está sendo controlado por uma equipe extra, que estabeleceu entradas e saídas diferentes para evitar aglomeração. Os cemitérios seguem abertos então até às 5 horas da tarde. Fim de coligações para cargos proporcionais, previsão de divisão proporcional de verbas públicas entre candidatos de diferentes raças e, claro, cuidados sanitários por causa do coronavírus são alguns dos exemplos das mudanças relacionadas às eleições deste ano. Acompanhe. Dia 15 de novembro, milhões de eleitores vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Entre as mudanças está o fim das coligações para vereador. Lembra como foi nas eleições de 2016? Os partidos formavam chapas que funcionavam como uma única legenda. Assim, no caso da votação para vereador, que é proporcional, o voto era considerado primeiro para a coligação. Isso porque o total de votos recebidos por uma coligação é que definia quantas vagas ela teria na Câmara Municipal. Agora, o voto é computado primeiro para o partido do candidato escolhido pelo eleitor.
Assim fica mais fácil o cidadão saber qual projeto político está apoiando. O teto de gastos para campanhas municipais também vai ter mudanças em novembro. Os limites de 2016 foram corrigidos pela inflação, calculada em 13,9% de lá para cá. Nas cidades em que houver segundo turno, os candidatos vão poder utilizar 40% do valor definido para o primeiro turno. A relação completa com os limites de gastos para as cidades brasileiras está disponível no site tse.jus.br. A votação de novembro também tem novidades na divisão de verbas públicas. Este ano, o plenário do TSE definiu que os partidos devem distribuir o tempo de propaganda na rádio e na televisão e os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha de forma proporcional para candidatos negros. Há momentos na vida em que cada um precisa escolher de que lado da história deseja estar. Pois hoje nós, o Tribunal Superior Eleitoral, nós afirmamos que estamos do lado dos que combatem o racismo. Estamos do lado dos que querem escrever a história do Brasil com tintas de todas as cores. Uma preocupação que tem sido crescente nas últimas eleições é o combate às fake news. O tribunal fez, por exemplo, parcerias com plataformas digitais e tomou outras providências para evitar a contratação de disparos em massa de propaganda eleitoral. O TSE ainda elaborou campanhas para conscientizar o eleitor sobre o perigo das notícias falsas. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Nada marcou tanto 2020 quanto a pandemia do novo coronavírus. A Covid-19 trouxe uma série de mudanças para a nossa vida e, claro, para as eleições. A primeira foi o adiamento do pleito para os dias 15 e 29 de novembro. O horário de votação foi estendido e agora vai de 7 horas da manhã às 5 da tarde, com as primeiras 3 horas sendo preferenciais para pessoas com mais de 60 anos, um dos grupos de risco. O Tribunal Superior Eleitoral também realizou parcerias com empresas privadas para conseguir itens de segurança para mesários e eleitores. São produtos como álcool em gel, máscaras e protetores faciais. É extraordinário o que eu acho que nós conseguimos fazer. Uma coisa memorável e que merece um registro histórico que eu gostaria de fazer, que foi essa parceria de sucesso entre o Tribunal Superior Eleitoral e 26 empresas e entidades de classe, e mais 11 entidades que nos apoiaram da maneira em que puderam intervir para garantir que todos os mesários, eleitores, candidatos e servidores da Justiça Eleitoral pudessem participar do processo eleitoral com o máximo de segurança possível. Mudanças na legislação, consequências de decisões do TSE e medidas sanitárias para eleições seguras. O eleitor pode acompanhar tudo. É só acessar tse.jus.br e ficar de olho também nas redes sociais do TSE. O prazo para a rematrícula de estudantes na rede municipal vai até o próximo dia 6. Por conta da pandemia, neste ano as matrículas e inscrições estão sendo feitas apenas pela internet. São 3 caminhos diferentes. Para a rematrícula, é preciso acessar o edujacareí.com.br/rematrícula 2021. Já para crianças na pré-escola, que engloba do 1º ao 5º ano, e educação de jovens e adultos que ainda não estudam em escola pública, é preciso acessar o edujacareí.com.br/solicita-vaga 2021. E as inscrições para as creches aqui do município devem ser feitas no site edujacareí.com.br/creche 2021. Lembrando então que o prazo é até a próxima sexta-feira, dia 6 de novembro. O órgão de tubos é um instrumento pouco conhecido aqui no Brasil, mas muito comum na Europa e ajudou a construir a identidade da música sacra no mundo. A Igreja Matriz do Bom Sucesso, aqui da nossa cidade, tem um dos poucos órgãos encontrados em todo o Vale do Paraíba. O órgão de tubos é um dos maiores e mais sofisticados instrumentos musicais. Não possui forma fixa, não tem limites de tamanho e sua música
é complexa e majestosa. É um instrumento muito antigo, um instrumento que nasceu para a igreja, para as liturgias, né? Ele tem a digitação igual de piano, igual de cravo, porém o sistema é completamente diferente. Tem um compressor que alimenta um fole, esse fole é uma reserva de ar e conforme nós vamos tocando, ele vai alimentando as flautas da nota e aí compõe o som. Tem vários registros aqui, que cada registro vai alinhar um pé, que chama. O pé é um conjunto de flautas específico, cada um com um som diferente. E aí você faz várias combinações de acordo com o som e com o volume que você quer para poder tocar nele. Segundo registros históricos, o primeiro órgão de tubos surgiu durante o Império Romano, evoluiu durante a Idade Média e atingiu seu auge no período barroco. Mas depois disso caiu no esquecimento e só retornou com força em meados do século XIX, após ser descobertas algumas obras do renomado músico Bach. Foi o instrumento mais importante da liturgia católica e ajudou a construir a identidade da música sacra em todo o mundo. A música ela tem, primeiramente, um objetivo de levar as pessoas a uma oração, né, um encontro com Deus. Santo Agostinho vai dizer assim: quem canta, reza duas vezes. Né? Uma frase muito conhecida e bonita, por sinal. O maior órgão de tubos do mundo está na Filadélfia, nos Estados Unidos. Ele tem 28.500 tubos, pesa 287 toneladas e ocupa 7 andares de um shopping center. Para você ter noção de todo esse tamanho, olha só a altura. Em todo o Vale do Paraíba só existem 2 órgãos de tubos e um deles está em uma das mais tradicionais igrejas de Jacareí, a Matriz do Bom Sucesso. O instrumento foi construído em 1955 na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Logo depois veio para a nossa cidade e desde então é parte integrante da liturgia da igreja e da vida dos cristãos. Essa igreja, esse órgão de tubo, une uma história, né? História litúrgica desta comunidade. Carlos Alberto, que é organista, aprendeu a tocar um instrumento aos 7 anos de idade. De lá para cá, nunca mais parou. Para ele, além de patrimônio cultural, o instrumento faz parte da história de muita gente. Eu já tive a felicidade de tocar numa bodas de ouro aqui, de um casal que no casamento foi usado esse órgão e minha tia, de ouro não, de 60 anos, bodas de diamante, que minha tia Gabriela cantou com a minha mãe tocando há 60 anos atrás e eu tive o prazer de poder tocar. Então é um resgate. Num lugar de fé e oração, a música pode ser um elo entre o humano e o divino, fazendo esquecer, ainda que por um momento, as tristezas desse mundo. Porque, afinal de contas, não dizem que quem canta seus males espanta? Eu acho que a música, ela faz parte da alma da gente. E quando a gente coloca música boa, a gente coloca uma alma, faz com que a alma esteja bem e esteja boa. Como você percebeu, essa matéria foi gravada há um tempo, né? Tá todo mundo sem máscara ali, mas a gente fez questão de trazer para você mais uma vez essa matéria para relembrar os patrimônios que a nossa cidade tem. A gente fica por aqui, lembrando que mais informações sobre o Poder Legislativo você confere em nosso site e as atualizações sobre o novo coronavírus você acompanha no portal de informações da Prefeitura. Bom feriado, se cuide e até amanhã.